Es ist mir eine große Freude, Sie in meiner Funktion als Koordinatorin der portugiesisch-brasilianischen Abteilung herzlich am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg willkommen zu heißen. Die heutige Veranstaltung wird im Wesentlichen auf Portugiesisch stattfinden. Wir werden aber auch Beiträge auf Deutsch und Englisch hören. Hier im Raum können Sie die Verdolmetschung unserer Studierenden hören, und zwar Deutsch auf Kanal 1 und Portugiesisch auf Kanal 7. Um unsere Veranstaltung auch Interessierten zu öffnen, die nicht in Präsenz teilnehmen können, streamen wir die Veranstaltung in 2 Versionen, einmal in einer deutschen und einer portugiesischen Version. Die entsprechenden Links finden Sie im Chat. Alle, die nicht in Präsenz hier sind, also zugeschaltet sind trotzdem herzlich eingeladen, sich an der Diskussion schriftlich zu beteiligen. Fragen werden dann hier im Raum verlesen. Aber jetzt übergebe ich das Wort an meine liebe Kollegin Marina Waltenberg-Mauritz, sowie ich Dozentin hier am IUD, damit sie das Ganze auf Portugiesisch darstellt. Olá, boa tarde a todos. Agora apenas a mesma informação em português. Sejam muito bem-vindos aqui na sala. Esse evento vai ser realizado basicamente em português, mas haverá algumas pequenas intervenções também em alemão ou em inglês. Todos que estão presentes aqui na sala podem escutar a interpretação que será realizada pelos estudantes do nosso instituto. Sempre que quiserem ouvir o canal em alemão, por favor, no canal 1, e o canal português será o canal de número 7. Se tiverem alguma dúvida aqui na sala, é só entrar em contato com alguém da universidade, nós podemos explicar como funciona o sistema. Para que o nosso evento também seja acessível a pessoas que não estão aqui na sala, ele está sendo transmitido por streaming, e há 2 links que serão colocados, que estão no nosso chat, e lá há uma sala em que o evento todo estará sendo transmitido em alemão, também com a interpretação dos nossos estudantes, e a outra sala em português. E se quiserem participar das discussões, quem estiver conectado online, por favor, pode escrever, enviar as suas perguntas ou comentários, tanto em português quanto em alemão, pelo chat do link. Tá bom? Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Bom, mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao Instituto de Tradução e Interpretação da Universidade de Heidelberg. É motivo de grande alegria dar a abertura ao nosso evento por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa, este ano na sua 6ª edição dedicada ao tema Potencial e Desafios. A organização do evento é, mais uma vez, resultado de um esforço coletivo das instituições universitárias em Heidelberg que se dedicam aos estudos da língua portuguesa e estudos lusófonos, ou seja, o nosso instituto, o IED, o ROSE, o Instituto de Estudos Românicos, o HATCIAS, Heidelberg Center of Ibero-American Studies, e o High Skills Centro de Línguas. E já há muito tempo é que temos acompanhamento e ajuda, apoio da nossa leitora brasileira, que se juntará à sessão online, e pela docência Camões, bem como da associação VEA, ou seja, Verein Entre Águas. E, claro, como sempre, contamos com o inestimável apoio do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, bem como do Instituto Guimarães Rosa. Para dar início ao nosso evento, vamos ouvir agora as palavras de saudação do nosso vice-diretor executivo, professor Bogdan Babic. Bogdan, the floor is yours. Dear Ambassador, dear guests, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you to the Institute for Translation and Interpreting IUD of Universität Heidelberg. It is widely known that our university is the oldest university in Germany, but it might be not that widely known that IUD is actually the oldest school in Europe
for translation and interpreting studies. Its history dates back to 1929, when first it was founded in Mannheim, and later on it joined the University of Heidelberg, while its mission has been very much aligned with the motto of the university, shaping the future. It was training translators and interpreters, new generations of them, throughout its history. And nowadays our graduates work around European institutions, international organizations, companies, universities worldwide. Nowadays we also try to stay relevant. We modify our curriculum to reflect the new workflows that translators and interpreters work very much with the technology, with the AI, and they engage in more proactive way with the current ideological landscape in the world. So eventually our institute found its home in this building, historical building in the old town. And by that time, this location has been well known for world-leading research, specifically in natural sciences. Physical chemistry, for example, you may have heard of names like Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff. If you haven't, there is a plaque outside which you can read, and it's really important for modern physics and modern chemistry, modern astronomy. But since the Institute moved here, our linguists, our translation studies scholars, our professors, lecturers, and students have shaped not only the professional translation landscape, but also research. Our current understanding of translation and interpreting processes in our multilingual world, the role of multilinguality and language in human cognition, in society and culture. Our institute has become also a world-leading research center in translation studies, working on translation theory and its practical applications. We are very happy to host International Day of Portuguese Language, and it has been very important for us as the institution. It is a very important part of our curriculum, but also of our research. Maybe one of the most prominent names which comes to mind is the name of Hans Vermeer. His life and work has been centered around Portuguese language. He joined Heidelberg as a student in 1950. Then he became a lecturer later on, and as professor. He received his undergraduate degree in English and Spanish around 1952, but then he spent a year in the University of Lisbon as an exchange student, and he fell in love with Portuguese language. He got certificates, he got postgraduate degrees in interpreting and translation for Portuguese around 1954, and he became a professor eventually later on in his career, first at the University of Mainz and then in Heidelberg, where he stayed until his retirement, and even after the retirement he was very proactive and became guest professors in many universities around the world. His work probably led to the most well-known breakthrough which revolutionized the field and for which Heidelberg Institute is well known nowadays around the world. It shaped our modern understanding of translation as a process and as a product. We call it, the technical name is Scopus theory, is the model suggesting that the faithfulness to the original of the translated text is not the only criterion for translation quality. There are other aspects such as the effect on the audience, the culture, the ideology, the power of translators to intervene into the process of communication, often override the equivalence principles in many practical solutions. And it is remarkable that this became especially relevant nowadays when translators work with the technology, and thanks to Hans Vermeer's work we now understand much better how we can stay relevant in the smart world.
And it is exciting that this understanding has been very much inspired by Hans Vermeer and his passion for languages, especially for Portuguese language. So welcome and have a nice and productive day of Portuguese language. Muito obrigada, Bogdan, por estas palavras e por fazer lembrar uma personalidade muito importante do nosso Instituto, que aliás foi o meu primeiro professor de português, na falta de outros professores. Mas agora vamos em seguida ouvir as palavras do professor Alexander Teixeira Kalkhoff, do Instituto de Estudos Românicos da Universidade de Heidelberg, que falará em alemão. Meine Beziehungen zur lusophonen Welt beziehen sich vor allem auf Brasilien. Immer wieder erlebe ich eine positive Energie den Herausforderungen des Alltags gegenüber bei meinen Besuchen in Brasilien. Ich würde diese Energie als einen speziellen Pragmatismus nennen, wohl wissend um die Unterschiede der sozialen Realitäten in Brasilien und Deutschland. Pragmatismus in Brasilien ist oft als purer Not geboren. Aber in diesem Pragmatismus steckt viel Potenzial für Veränderungen, wo sich die deutsche Gesellschaft mit ihrem Beharren auf dem Status quo oft schwer tut. Ich möchte einen lebensweltlichen Aspekt aus der brasilianischen und deutschen Realität herausgreifen, der momentan in unseren Gesellschaften diskutiert wird. Wie kann die Fahrerlaubnis preiswerter erworben werden? Das hat mit meiner Familie zu tun, also es gibt gerade die Frage. Die momentanen Kosten für den Führerschein der Klasse B in Deutschland kostet zwischen 3.000 und 4.000 Euro. In Brasilien ca. 3.000 Reais, das sind ungefähr 510 Euro umgerechnet. Und jetzt wird quasi in den Gesellschaften diskutiert, wie können wir das verändern und preiswerter machen. Und hier ist ein sehr pragmatisches Modell aus Brasilien vorzustellen. Und zwar hat eben das brasilianische Verkehrsministerium die Carteira Nacional de Habilitação, CNH, oder Carteira de Motorista, sozusagen ein kostenloses digitales Theorieunterrichtsformat und die Abschaffung der Mindeststunden für die Fahrpraxis also ins Leben gerufen. Das heißt, nur die Theorieprüfung und die Praxisprüfung finden in Präsenz statt. Wie man den Rest erwirbt, ist eigentlich mehr oder weniger frei gestaltet. Man erkennt aber staatlicher Seite an, dass die Kosten trotzdem nach wie vor der limitierende Faktor sind. Also hier aus der Internetseite vom Transportministerium, entre aquelas que ainda não possuem a carteira, 56% afirmam que pretendem tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, no futuro. Porém, 32% apontam o custo elevado como a principal barreira para iniciar o processo. Essa realidade motivou o Ministério dos Transportes a desenvolver uma solução que democratiza o acesso à habilitação. Durch dieses neue Programm können die Kosten für den Erwerb des Führerscheins um 80% gesenkt werden. Nach wie vor kann man den Führerschein auch an traditionellen Fahrschulen machen oder man kann das staatliche Programm mit den Fahrschulen kombinieren, zum Beispiel die Theorie nur in dieser App, das ist eine App, machen oder eben und den Fahrunterricht in der Schule oder eben man kann sogenannte Instruktoren dann über diese App buchen. Die Bundesrepublik Deutschland könnte sich hier etwas abschauen. Hier finden leider nur halbherzige Reformanstrengungen zur Kostenreduzierung statt. Also habt ihr sicherlich mitbekommen in der deutschen Presse. Und das ist jetzt wichtig, aber es sind nicht nur die staatlichen Rahmenbedingungen, die den Erwerb der Fahrerlaubnis erleichtern oder erschweren. Es sind auch sprachliche und diskurskulturelle Aspekte. Jeder, der von uns einen deutschen Führerschein erworben hat, weiß, wovon ich rede. Es geht sogar mittlerweile durch die Medien, dass immer mehr Fahrschüler durch die Theorieprüfung fallen. Im Internet wimmelt es nur so von Angeboten für Fahrschüler, aber auch für Fahrlehrer für schwierige Theoriefragen. Oft werden bei der Prüfung dann die Fahrschüler mit speziellen Fragetechniken für Multiple Choice in die Irre geführt. Hier nur ein Beispiel mal, also wer die Fahrerlaubnis gemacht hat, kennt diese Prüfungen. Das sind dann so Spitzfindigkeiten, also nach 200 Metern oder auf einer Länge von 200 Metern verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens.
Ja, also es werden sozusagen hier ganz bewusst sprachliche Dinge eingebaut, die den Schüler jetzt eben in die Irre führen könnten. In Deutschland gibt es eine Tendenz, diese Schwierigkeiten mit der Theorieprüfung zu monetarisieren. Es gibt also verschiedene Apps, es gibt verschiedene Anbieter, die also sich mit diesen Schwierigkeiten auseinandersetzen. Und es gibt hier einen sehr sympathischen Fahrlehrer, der im Internet sehr präsent ist. Und er bietet eben seine App an, only 35 Euros, ja. Click on the link below to receive your activation code by email now. So, also es gibt einen sehr sympathischen Fahrlehrer, aber es wird eben monetarisiert, dieses Problem. Und er macht Werbung for the 500 toughest questions. 500 toughest questions. Ja? Also wir haben insgesamt momentan 1500 Theoriefragen. Also wenn jemand den Führerschein heute machen will, Klasse B, also für den Pkw, muss er 1500 Theoriefragen vorbereiten, um in die Prüfung gehen zu können. Das sind mittlerweile mehrere Wochen, Monate Vorbereitung. Und davon sind 500 eingeschätzt als the toughest questions. Brasilien wählt jetzt, wie gesagt, diesen ganz anderen Weg, eine kostenlose App vom Verkehrsministerium zum Selbstlernen und Prüfungsvorbereitung. Und was wichtig ist, ist eine lebensnahe und inklusive Sprache. Wie ihr auf dem Screenshot sehen könnt, ist das Ganze auch in Gebärdensprache unterrichtet. Wir können ja einmal mal kurz reinhören in so einen Ausschnitt, dass ihr das mal seht. Also wie gesagt, das ist eine sehr sympathische Sprache. Fala pessoal, bem-vindos ao De Olho no Caminho, o quadro onde a gente comenta os vídeos de trânsito e aprende junto a dirigir melhor. Hoje o tema é colorido, placas de trânsito. Bora, dá o play. Opa, parou, para o vídeo, volta só um pouquinho, aqui ó. Placa amarela. Tem gente que acha que é coisa boa, tipo sol, verão, mas não é bem assim não, tá? Placa amarela é advertência, quer dizer, atenção motorista, que lá na frente vem curva acento. Fala pessoal, bem-vindo. Also ich denke, dass hier die Verantwortlichen im deutschen oder im Verkehrsministerium der Bundesrepublik Deutschland sich inspirieren lassen könnten für Ideen zur Kostenreduktion beim Führerscheinerwerb. Aber eben nicht nur aus den technischen, sondern eben auch auf der sprachlichen Seite. Und das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt zu den Potenzialen des Dia Mundial da Língua Portuguesa. Ich wünsche uns allen einen inspirierenden Dia Mundial da Língua Portuguesa. Muito obrigada por esta intervenção e este exemplo interessante. Quem sabe se futuramente também a formação de professores de português poderá fazer parte do currículo do seu instituto. Bom, mas agora vamos ouvir a querida professora doutora Renata Campos Mota, peço desculpa, do ADCIES, Heidelberg Center for Ibero-American Studies. Renata. Oi, boa tarde a todas e a todos. Eu vou passar para o português e já peço desculpas às tradutoras e às tradutores, porque eu faço o manuscrito, mas eu mudo, eu improviso sempre. Então, para fazer vocês trabalharem mais, talvez. É um grande prazer estar aqui, é uma grande satisfação que eu tomo a palavra em nome do RACIAS, o Heidelberg Center for Ibero-American Studies, para lhes dar as boas-vindas ao Dia Internacional da Língua Portuguesa. Primeiramente, eu gostaria de explicar um pouco o que é o RACIAS. São várias organizações aqui que conjuntas organizam esse dia. O RACIAS ele é uma instituição que se chama Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung, em termos burocráticos. Significa que é uma instituição científica e acadêmica de ensino e pesquisa sobre a região ibero-americana. A gente gosta de falar com a região e na região, porque temos uma oficina em Santiago de Chile e temos muita colaboração com pesquisadoras e pesquisadores da América Latina. Então, não estamos aqui da Alemanha fazendo pesquisa sobre a Ibero-América, mas construímos formas de colaboração, estruturas de colaboração com as pesquisadoras e os pesquisadores também ibero-americanos. A gente entendemos esse conceito de area studies, de estudos regionais, não de forma isolada, mas sempre em uma zona de intensos fluxos de várias formas, econômicos, fluxos políticos, culturais, migratórios, em contato com outras regiões mundiais, sobretudo
Europa, América do Norte, a África, a Ásia. Então, temos colaborações também com outros centros de estudos de área para entender as relações entre os estudos regionais. Dentro do Racias, temos professoras e professores de linguística, sociologia, etnologia, ciência política e geografia humana. Então, trabalhamos junto com várias faculdades e institutos, construindo cursos dessas disciplinas com foco na Iberoamérica. Entre os temas principais que trabalhamos estão questões globais. A partir da Iberoamérica, pretendemos contribuir para debates globais, como a crise climática, a questão migratória, o direito à alimentação, a qualidade da comunicação política em democracias contemporâneas, as lutas sociais por justiça social, justiça racial, justiça de gênero. E, no caso do português, da língua portuguesa, claro que a região lusofônica está presente na nossa pesquisa, no nosso ensino, onde o papel fundamental é desempenhado pelo leitorado brasileiro, que também coorganiza esse evento de hoje, na pessoa da professora Marília Pinheiro Pereira. O leitorado brasileiro foi estabelecido na Universidade de Heidelberg em 2012, e é um programa apoiado pela Embaixada Brasileira em Berlim e financiado pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Ele é afiliado ao Racias, mas ele trabalha em estreita colaboração com o IUD, o Instituto de Tradução e Interpretação, né? O Instituto de Filologia Alemã como língua estrangeira, e o Departamento de Línguas Romanas e o High Skills. E talvez a título de informação também que o leitorado brasileiro em Heidelberg é um dos 30 locais do Instituto Guimarães Rosa no mundo inteiro. Então, somos muito felizes de ser um desses locais que apresenta a cultura brasileira e a língua brasileira no mundo. Com o leitorado brasileiro, buscamos aumentar o diálogo e o conhecimento cultural sobre o Brasil. E organizamos disciplinas, eventos, lançamentos de livro, mostras de cinema. A título de exemplo, estou ministrando pela segunda vez uma disciplina com a Marília Pinheiro, que se chama Branquitude e Negritude no Brasil. Então, lemos as obras de autores e autoras brasileiras sobre racismo e antirracismo e organizamos uma mostra de cinema aberta ao público em geral, com debate. Então, é uma forma de que a academia contribui para o debate, para construir um debate informado, mais público, mais geral da sociedade. Pensando, né, no tema deste ano do Dia da Língua Portuguesa, os desafios e os potenciais da língua brasileira, eu fiquei pensando do ponto de vista dos estudos de área, quais são os desafios e os potenciais. E no caso dos Area Studies, os estudos de área, entre os objetivos desse tipo de formação é uma compreensão ou interdisciplinar de dinâmicas que são históricas, são sociais, econômicas, políticas e culturais de uma região. E a promoção de uma certa competência regional para os futuros profissionais, que podem trabalhar na academia como pesquisadores, mas muitos vão trabalhar nas organizações governamentais, organizações da sociedade civil e também empresas multinacionais. Então, para esse tipo de conhecimento, a língua, o domínio do idioma é um pressuposto, e ele pode ser tanto um meio para entender as disciplinas das ciências sociais, para entender a sociedade, a cultura, a economia, ele pode ser um fim em si mesmo também nos estudos linguísticos. Então, dessa forma, a gente recebe alunos interessados desses dois caminhos, os que vêm aprender o português e, para ampliar o seu repertório linguístico, assistem aos cursos de cultura, de política e de sociedade, como também estudantes e pesquisadores sobre o Brasil, por exemplo, que precisam aprofundar o conhecimento de português. Então, temos essas duas vias. E a língua portuguesa, além do Brasil, que é um campo forte de estudos que temos no Racias, ela abre espaço, ela abre um potencial, ela tem esse potencial de permitir
o contato com vários outros países de língua portuguesa. Também a gente vê isso, esses interesses dos alunos. Um desafio que a gente tem frente ao maior interesse pelo idioma espanhol, como manter uma massa crítica e uma oferta na língua portuguesa e manter o interesse pelo Brasil. Por outro lado, é um grande potencial, porque o Brasil ele oferece de forma, ele traz um interesse muito forte em temas importantes contemporâneos. Entre eles, os que mais são relevantes hoje que eu vejo, né? Os estudantes chegam com interesse pela crise climática, as lutas por justiça ambiental, a questão da relação entre religião e política, as lutas antirracistas, o feminismo negro, os debates de gênero. E para dar um exemplo assim, de como é importante o conhecimento da língua, eu fui convidada para fazer parte de um SFB, um projeto de pesquisa interdisciplinar na Universidade de Heidelberg, que se chama Heimaten. E há um interesse em entender fenômenos de construção de pertencimento em várias regiões do mundo, na China, na América Latina, na América do Norte. E esse conceito Heimaten é um conceito extremamente alemão. Então, como ter pesquisadoras e pesquisadores, que eu tenho uma doutoranda alemã trabalhando comigo e um pós-doutorando, como eles seriam capazes de entender esses laços de pertencimento, essa construção de identificação entre uma comunidade, um território, e uma cultura sem um domínio do idioma muito sutil. É um domínio, um alto nível de domínio. Como a gente tem trabalhado isso, a gente tem trabalhado, a gente tem um projeto com as comunidades quilombolas e tem um projeto com 2 grupos do Maranhão, indígenas. E temos discutido conceitos como casa, lar, aquilombamento, floresta-jardim. Então, há vários conceitos e há várias sutilezas para entender como cada processo de identificação, de construção cultural e de pertencimento, ele assume uma forma no idioma. E é muito importante essa fineza do idioma. Então, eu acredito que, independente dos desafios trazidos, como meu colega falou, Bogdan, com as novas tecnologias, os modelos linguísticos que parecem tornar obsoleto, não é. A gente vê que é necessário, ela vai continuar sendo muito relevante, a competência linguística fina. Então, por esse motivo, eu estou muito feliz que, novamente, esse ano estamos aqui para celebrar esse dia, que é um dia importante para o Racias e para nossas instituições parceiras. E agradeço a todos e a todos por estarem aqui. Desejo a todo mundo um excelente debate. Muito obrigada, Renata, também por estas palavras. É excelente termos também este evento como uma oportunidade de fortalecer a boa cooperação que já existe entre as nossas instituições. Bom, depois da abertura e das boas-vindas, podemos passar para a primeira palestra do nosso programa. Essa palestra vai ser proferida online pela professora doutora Ileisi Mendes. Antes de passar a palavra a ela, gostaria de cumprimentar a nossa colega. Não sei se já podemos abrir a tela para ver a Marília, doutora Marília Pinheiro Pereira, leitora do Instituto Guimarães Rosa, aqui na Universidade de Heidelberg, que infelizmente não consegue estar aqui conosco presencialmente. Sentimos muito a sua falta, porque já não me lembro há quantos anos que ela é a nossa colaboradora, mas realmente parecem longos anos, porque ela tem contribuído incansavelmente para a nossa causa comum. Bom,
Cara Marília, eu queria agora passar a palavra, mas não sei se já é possível. Alguém poderia nos... Eu acho que vocês conseguem me ouvir, né? Ah, sim, mas falta a imagem. Eu vou colocar, então, vou pegar aqui a imagem, só um minuto. Conseguem me ver? Tudo certo? Agora sim, agora estamos a ouvir e ver. Não sei se podem aumentar a imagem. E Max, se podemos, Max, könnten wir noch vielleicht Ihr Bild auf der großen Fläche haben? Bis jetzt sehen wir Sie nur hier unten und die Präsentation oben auf der Leinwand. Und jetzt, wenn jetzt noch jemand vielleicht unten das reduzieren könnte, rechts unten, und Sie groß stellen, das kann man auch noch. Rechts auf Ihr Bild müsste eigentlich aufgehen. Sprecheransicht. Bom, para explicar aos presentes, normalmente trabalhamos através do Zoom, mas não foi possível, por razões burocráticas, adquirir a nova licença a tempo, de modo que estamos a usar o nosso próprio sistema, que funciona, mas já há muito tempo que não o usamos. Então, estamos a ver. Você, Marília, passo a palavra. Muito obrigada. Então, eu começo primeiro saudando todas as pessoas presentes. Então, boa tarde a todos e a todas que estão aí na sala de conferência na Universidade de Heidelberg. E também saudo as pessoas que estão nos acompanhando virtualmente a partir de diferentes lugares do mundo. E lamento também por não poder estar presente hoje aí com vocês pela primeira vez esse ano, mas enfim, né? São circunstâncias de força maior que tornaram necessária a minha participação online. Bom, então gostaria primeiro de mencionar, né, que eu estou muito orgulhosa de todo o trabalho coletivo que tornou possível a realização desta conferência. Então, né, o tema que nos reúne hoje é de grande relevância para o presente e para o futuro da língua portuguesa, especialmente aqui na Alemanha, onde buscamos fortalecer sua presença, sua visibilidade, né, nos espaços institucionais, nos espaços acadêmicos e culturais, né? Por isso é uma enorme satisfação ver reunido aqui especialistas de destaques na área do ensino, da investigação científica em língua portuguesa, da política linguística e da diplomacia. Tenho também grande alegria em destacar a participação das representações diplomáticas de Angola, do Brasil e de Portugal, cuja presença reafirma o caráter pluricêntrico da língua portuguesa e a riqueza das comunidades, né, que a constituem. Gostaria de mencionar também que, como a Kersti mencionou, então eu estou há 4 anos, né? Esse ano fazem 4 anos que eu cheguei na Universidade de Heidelberg e este ano é a minha última participação neste evento como leitora Guimarães Rosa na Universidade de Heidelberg e como uma das organizadoras deste evento, que acontece anualmente e esta é a sua 6ª edição. Encerrar este ciclo com o tema desta conferência no qual acreditei é motivo de grande satisfação para mim e tenho um sentimento de dever cumprido e, sobretudo, com profunda gratidão por tudo que construímos coletivamente ao longo dessas últimas 4 edições do Dia da Língua Portuguesa, né? Essas 4 edições que eu faço parte. É isso. E na conferência de hoje, refletiremos sobre o potencial e os desafios da língua portuguesa no cenário contemporâneo. E para conduzir esta reflexão, temos a honra de receber uma das mais importantes pesquisadoras da área do ensino de língua portuguesa no Brasil, a professora doutora Edileise Mendes, da Universidade Federal da Bahia. Em sua palestra intitulada O Valor Econômico, Cultural e Científico da Língua Portuguesa no século XXI, a professora abordará o papel estratégico da língua portuguesa em um mundo cada vez mais interligado. Não podemos esquecer que a língua portuguesa constitui um patrimônio cultural
compartilhado, né? Uma língua falada em 4 continentes, com grande valor econômico, e refletir sobre a sua importância significa reconhecer seu potencial para promover inovação, fortalecer identidades, ampliar oportunidades de cooperação internacional, né? Como também mencionou a professora Renata Mota, muito bem mencionado. É com grande satisfação também que apresento a nossa primeira palestrante. Então, a professora doutora Edileide Mendes, ela é doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, realizou estágios pós-doutorais na Universidade de Coimbra, em Portugal, e na Universidade Estatal das Humanidades de Moscou, na Rússia. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal da Bahia, onde atua na graduação em Letras e no programa de pós-graduação em Língua e Cultura. Ao longo da sua trajetória acadêmica, ela foi professora visitante em diferentes instituições de reconhecimento de prestígio internacional, como nos Estados Unidos, na Índia, na Indonésia, e contribuiu, continua contribuindo, sem dúvida, para a internacionalização e a difusão da língua portuguesa mundo afora. Sua produção acadêmica é referência fundamental para os estudos sobre língua portuguesa, língua materna, língua estrangeira em seus diversos contextos, formação de professores, educação linguística, avaliação, produção de materiais didáticos, abordagens interculturais e críticas para o ensino de línguas. Então, vale muito a pena ler a produção acadêmica da professora Edileide Mendes. Em parceria também com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa e a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, ela coordenou o desenvolvimento do portal do professor de português língua estrangeira, língua não materna, que é uma iniciativa inovadora e de grande impacto internacional, que entrega mais de 800 horas de unidades didáticas gratuitas para download. Então, atualmente, ela coordena o Observatório do Português Língua Estrangeira Segunda Língua, o Núcleo de Estudos em Língua, Cultura e Ensino, e também coordenadora institucional da Universidade Federal da Bahia, junto à Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Para além da sua reconhecida excelência acadêmica, a professora Edileide é uma referência de compromisso intelectual, generosidade, dedicação a todos, à língua portuguesa, aos seus estudantes. E para mim é uma honra recebê-la nesta conferência e apresentar uma pesquisadora cuja trajetória acompanho com profunda admiração e respeito e a quem eu tenho como exemplo pessoal. Então, professora Edileide, muito bem-vinda e a palavra agora está com você. Marília, que apresentação linda, muito obrigada. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. É uma felicidade muito grande estar aqui conversando com vocês e eu agradeço profundamente ao convite para estar aqui, mesmo à distância, mas meu coração está aí com vocês. E eu agradeço a Marília Pinheiro Pereira, por esse convite, a Kerstin Koch, a Felícia Augusto e a toda a comissão organizadora desse lindo evento, por eu estar aqui tendo essa oportunidade de conversar com vocês. E prometo que nos próximos eu farei o possível para estar presente e abraçarei a cada um de vocês pessoalmente. É uma promessa. E eu agradeço, Marília, a sua apresentação. Eu acho que você é uma das mais brilhantes jovens pesquisadoras no campo da língua portuguesa e eu tenho certeza que você terá um futuro lindo também aí na Alemanha. Obrigada pelo carinho e pela receptividade. Então, eu vou começar a conversar. Eu quero também cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo, a todos os meus colegas e colegas que são de outras universidades, as autoridades que estão presentes. Muito obrigada também por fazer parte dessa audiência. Eu vou tentar aumentar um pouco aqui, será que é possível? Não. Já estamos vendo bem, tá assim vocês estão vendo bem? Isso, assim tá bom. Tá bem, eu que vou tentar enxergar então.
Tá bem. Falar desse tema é bastante complexo em tão pouco tempo, porque juntar o valor econômico, cultural e científico da língua portuguesa no século XXI seria dar conta de muitos aspectos complexos e interligados que nós não temos tanto tempo assim. Então, eu vou tentar, resumidamente, tratar de algumas questões mais importantes e depois talvez possamos aprofundar um pouco a nossa discussão. Então, eu vou pensar em discutir alguns desses tópicos. Deixa eu puxar aqui. É só para tirar uma faixa que está me atrapalhando. Então, eu vou tentar discutir, mesmo que brevemente, esses tópicos, pensando nessa língua portuguesa, que deixa de ser uma língua nacional para ser uma língua internacional, global. Falar um pouco sobre alguns dados, o estado da arte da língua portuguesa no mundo hoje, pensar como o pluricentrismo linguístico é importante para as ações multilaterais e para as parcerias nesse mundo que, mais do que nunca, é multilingüe, pensar no papel da ciência também, na inovação, no conhecimento, e, por fim, mas não menos importante, trazer algumas questões sobre a indústria cultural, sobre o poder da cultura e como a língua é importante como recurso nesse campo. Antes de mais nada, eu quero trazer esta pequena citação, porque eu acho que ela resume muito algumas questões que eu vou tratar na palestra. As dimensões da cultura e da ciência são campos privilegiados a partir dos quais pode-se compreender o impacto de uma língua no mundo globalizado, porque revelam os meios como o conhecimento, seja ele resultado da experiência estética e artística ou da investigação científica, é produzido, difundido e partilhado socialmente. Então, nesse sentido, as dimensões da cultura, da ciência, da economia estão totalmente interligadas e as línguas são importantes recursos para que a gente possa potencializar essas dimensões. O professor Gilvan Oliveira, que é um dos principais teóricos e pesquisadores no campo das políticas linguísticas, ele fez uma série de conferências chamadas 8 séculos da língua portuguesa, e nestas conferências ele traz uma importante discussão sobre a transição da língua portuguesa, né, tomando do século XX para cá, a transição de uma língua nacional para uma língua internacional ou língua global. E como ele fala do período de 89 a 2019, seriam 30 anos de transição, a gente pode falar já que nós já estamos há 37 anos pensando em que se tornou essa língua portuguesa. Então, pensar o que essa língua portuguesa é hoje, que potenciais ela tem. Então, uma língua internacional, ela muda a configuração de como ela funciona nesse mundo globalizado, de como ela funciona nesse mundo multipolar. Primeiro, porque elas funcionam em repertórios com outras línguas e, basicamente, com sujeitos multilingües. Nós não podemos mais falar de espaços monolíngues hoje, né? Então, só para pensar a realidade do Brasil, nós temos o português convivendo com o espanhol, com o alemão, com as línguas indígenas, com as línguas de imigração, com as línguas de sinais, num espaço totalmente multilingüe e multicultural. Então, pensar em repertórios linguísticos é mais importante do que pensar nas línguas do ponto de vista unitário. Elas também são sustentadas cada vez mais por outros espaços que seus países oficiais apenas, e por falantes também desses outros espaços. Um exemplo disso foi o estudo que eu e o professor Gilvan fizemos na China, o português na China, por exemplo, que é chamada língua de ouro da China. E por quê? Por que razão, né? As questões econômicas estão em sua base, mas também as questões políticas, culturais, e que têm impulsionado a língua portuguesa nesse espaço e em outros também. Apresentam também maior veicularidade, e os falantes não nativos começam a ganhar força mais do que os falantes nativos. Então, quanto mais veicularidade, ou seja, falantes não nativos uma língua tem, mais força de expansão e de projeção ela também ganha. Também essas línguas globais, internacionais,
elas são línguas de abertura e de oportunidades e conectam muitos espaços, múltiplos, né, espaços linguísticos e culturais. Ela não é uma língua de fechamento, mas de abertura. Portanto, aqui é importante conhecer a visão de língua como recurso, né? Ela tem menos monumentalidade, típico das línguas nacionais, e mais funcionalidade. Então, quando a gente pensava nas línguas nacionais, no potencial das línguas nacionais, a gente pensa hoje como é importante reconhecer qual o papel dessa língua, ou dessa língua em relação a outras línguas no mundo multipolar, multilingüe e multicultural. Quando são línguas oficiais de mais de um país, as demandas da internacionalidade, da globalidade, transformam o seu modo de gestão e o seu sistema de normas. Veja o caso, por exemplo, do espaço da língua portuguesa, gerido por uma entidade que cuida da promoção, projeção e difusão da língua portuguesa para todos os países da comunidade de países de língua portuguesa, sobre o qual eu vou falar daqui a mais um momento. O aumento da percepção da importância da língua pelos falantes, que ajudam a impulsioná-la, ou seja, a relação entre língua e identidade como sendo fundamental para potencializar o crescimento dessa língua. E mais ela é usada em contextos multilingües e menos fica presa ao monolinguismo. Então, a língua do século XXI é o multilinguismo, e não a língua X, Y, Z, funcionando isoladamente. E isso é muito importante, não só para a língua portuguesa, mas para todas as línguas que convivem hoje no século XXI. Também eu gostaria de trazer alguns dados, muito rapidamente, com relação à língua portuguesa. O fato dela ser língua oficial em 10 países, que é o espaço da CPLP e mais um, né? Considerando a China, por exemplo, falada em um território de 10,7 milhões de quilômetros quadrados. Vejam que é um espaço geográfico também gigante, sem falar na diáspora. Está presente oficialmente em 4 continentes e tem em torno de 270 milhões de falantes e em franco crescimento, né? Estima-se que há em torno de 8 milhões de falantes de língua portuguesa na diáspora e a sua situação de letramento é média, mas em também crescimento, um letramento crescente, especialmente nos países do continente africano. É língua também de 5 blocos econômicos regionais e tem, vejam bem, 29 mil quilômetros de fronteiras com outras línguas. Isso é muita coisa. Isso é muito importante para a nossa língua como língua de mediação intercultural. Porque 339 idiomas são falados no espaço apenas da comunidade de países de língua portuguesa. Então, o português é uma língua também, precisa ser uma língua parceira e uma língua de mediação intercultural nesse espaço. E vejam, esse dado talvez seja um dos mais importantes do século XXI para a língua portuguesa. Ela é a 5ª língua em número de usuários na internet e está entre as 10 línguas mais faladas do mundo. Colegas e amigos e amigas, o impacto da língua portuguesa na internet é uma coisa simplesmente absurda, a ponto de mudar e alterar muitas situações e muitos caminhos, né, no espaço do mundo globalizado, apenas pela força dos seus internautas. Vejam o que aconteceu agora na Copa, que um goleiro da seleção de Cabo Verde passou de 40 mil seguidores a mais de 10 milhões de seguidores por força dessa presença na internet. E isso é a língua portuguesa atuando também a partir desse espaço, do grande espaço do mundo digital. E apresenta uma veicularidade em franco crescimento, porque o interesse na aprendizagem do português cresce assim num número vertiginoso. E temos que pensar também o fato de que a língua portuguesa é uma língua pluricêntrica, assim como é o espanhol, assim como é o francês, assim como é o alemão, né? Mas talvez o espaço da língua portuguesa, ou a lusofonia, tenha sido a primeira fonia que se ocupou e se preocupou em discutir o pluricentrismo de modo efetivo e de modo consistente, com ações consistentes, como eu vou fazer muito rapidamente a menção. E também temos que pensar que o pluricentrismo
pode atuar como uma ação política importante, em 3 aspectos que eu ressalto pela falta de tempo. Poderia discutir muitos outros aspectos. Mas o primeiro é o reconhecimento pelas instituições do pluricentrismo da língua portuguesa e de sua crescente valorização como idioma de comunicação global. Então, os governos, as instituições se comprometem a assumir a gestão da língua de modo multilateral, compartilhado, supranacional e sensível à sua grande diversidade. Isto é uma inovação em relação às outras fonias, né? Como a anglofonia, a francofonia, a hispanofonia, enfim, né? A formação de professores para a diversidade. Não há impulsionamento de uma língua sem a formação de professores e professoras. E essa preocupação nos espaços da língua portuguesa tem sido muito grande, tornando-os, esses professores e professoras, capazes de compreender os fenômenos mais amplos da globalização e da revolução digital como inevitáveis e profundamente determinantes dos comportamentos sociais. Então, não dá para formar professores sem pensarmos nessa grande diversidade da própria língua portuguesa e da sua relação com outras línguas. E por fim, a desconstrução de visões excludentes de língua. Porque uma variedade do português é superior ou melhor do que a outra. Isso não se sustenta no século XXI, né? Porque nós valorizamos o lugar de pertencimento dos sujeitos que usam a língua portuguesa em seus diferentes espaços, ressaltando o caráter dessa língua como entidade viva, que é reflexo da cultura e, ao mesmo tempo, é meio de afirmação dessa cultura, porque a cultura marca a língua e a língua marca a cultura, porque uma é a outra, né? Então, nós podíamos pensar e falar em línguas, culturas que vivem em português. Todas elas hierarquicamente respeitadas, com seus status respeitados, nesse sentido. Então, quando pensamos nas políticas multilaterais, nós vimos que, para a língua portuguesa, que os governos cada vez mais têm se empenhado em desenvolver ações multilaterais, e isso também se estende para organismos internacionais, como, por exemplo, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que tem tentado fazer um pouco essa articulação, papel, a própria sociedade civil, as universidades, sobretudo, e especialmente falando da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, e mais ainda do próprio Instituto Internacional da Língua Portuguesa. E nós temos aqui presente nesse evento o professor João Laurentino Neves, que é o diretor executivo do IUP e que está aí, que mais um pouco vai trazer a sua fala, uma pessoa com quem eu trabalho já há quase 3 anos e a quem eu respeito muito o trabalho importante que tem feito à frente do IUP, porque o IUP hoje tem grandes projetos que, de fato, tornam o pluricentrismo da língua portuguesa como uma realidade, né? E eu avanço um pouco, eu estou preocupada com o tempo, mas vamos conversar ainda sobre alguns aspectos. Por exemplo, e do ponto de vista da produção científica, eu acho que um dos grandes ganhos da produção científica em língua portuguesa é o seu caráter aberto, democrático e potente no sentido de que hoje nós produzimos uma ciência importante e que está acessível a qualquer pessoa no mundo. E isso é um grande ganho para a difusão científica em língua portuguesa e em outras línguas que a ela se agregam. Então, a plataforma Cielo, por exemplo, hoje integra 16 países, a maior parte deles da Iberoamérica, do espaço ibero-americano. Mas temos, por exemplo, a África do Sul, que faz parte do Cielo. E é importante que outros países e outras redes se integrem a essa grande plataforma, que é uma plataforma de promoção da ciência aberta. E aqui eu trago também mais 3 repositórios. O Oasis Brasil, que é um portal brasileiro de publicações científicas de acesso aberto, o RCAP, o repositório científico aberto de Portugal, e o portal o Conhecimento, o portal Caminho de Cabo Verde. São os 3 portais que nós tivemos acesso desde a primeira pesquisa que fizemos no ano de 2020 para uma publicação que discutia
a promoção do português e do espanhol no mundo. Eu vou trazer alguns dados importantes para vocês verem. Em 2020, no ano de 2020, entre teses de doutorados, dissertações, artigos científicos, livros, apresentações, nós tínhamos no Oasis Brasil, portal brasileiro, mais de 2 milhões de documentos disponíveis. No portal, no Oasis Brasil, em números atuais, esses documentos passaram de 5 milhões. Ou seja, um crescimento de 118% em 6 anos, considerando a primeira pesquisa que fizemos em 2019. Nós podemos ver também o portal de Portugal, que tinha altura em 2019 e 2020, 596.510 documentos, e que agora, em números atuais, passa de 1 milhão, ou seja, um crescimento de 67%. Eu vou passar um pouco rapidamente por esses dados. Desculpa. O portal do conhecimento de Cabo Verde, à altura, em 2020, tinha em torno de um pouco mais de 3 mil documentos. E nós não encontramos dados mais atualizados e fizemos uma projeção com base no ritmo de crescimento desse portal e que teria em torno, isso é uma projeção, de 4.700 documentos no momento. O importante é nós vermos que a consolidação desses dados, tanto do portal brasileiro quanto do portal português e do portal cabo-verdiano, nós tínhamos, em 2020, quase 3 milhões de documentos, entre teses, dissertações, artigos científicos, capítulos de livros e outros documentos importantes de base científica disponíveis e de acesso aberto para qualquer pessoa, qualquer pesquisador, professor. E vejam que, pegando os dados diretamente do Oasis Brasil, na própria página do Oasis Brasil, nós vimos que o portal português, o RCAP, está integrado já a essa plataforma e, em números que podemos auditar, nós temos 4.840.277 documentos científicos totalmente abertos e disponíveis. Nenhuma outra fonia possui um portal, possui uma produção científica em regime aberto tão potente e tão forte quanto a língua portuguesa. E o crescimento dessa produção científica em acesso aberto mostra, por exemplo, que o portal brasileiro cresceu em torno de 118%, o português em 67%, e se fizermos uma projeção, vejam, apenas uma projeção, o portal de Cabo Verde cresceria em torno de 44%. Isso mostra que nós estamos produzindo muito e nós estamos disponibilizando essa ciência gratuitamente. Esse é o grande potencial importante da nossa língua. Do mesmo modo, em 2020, nós fizemos o levantamento das instituições de ensino superior que funcionam em português. E nós conseguimos dados que podíamos checar de Portugal, Brasil, Moçambique, Angola e Cabo Verde. Então, àquela altura, em 2020, nós tínhamos em torno de 2.724 universidades que funcionam em português. Isso não é coisa. Essas universidades produzindo conhecimento em maior ou menor nível, mas produzindo conhecimento constantemente. E nós temos hoje, numa atualização, e que fizemos a checagem de vários dados, só não conseguimos atualizar os dados de Cabo Verde, essas duas células em amarelo, mostram que nós estamos ainda buscando complementar esses dados. Então, nós teríamos um total, ou por volta de 3.018 instituições hoje que funcionam em língua portuguesa. E vejam que eu quero chamar ao destaque os dois países que mais cresceram, Angola e Moçambique, com Angola, respectivamente, mais 141%, e Moçambique, mais 130%. Isso é muito relevante porque Angola, Moçambique e outros países dos PALOP têm crescido
na produção de conhecimento, e esse conhecimento também que se transforma num conhecimento aberto, porque se integra a essas plataformas de difusão científica que são gratuitas. Os números de Portugal estão incorretos ou superdimensionados, porque Portugal usa uma outra métrica. Há uma observação aqui, depois eu posso passar para vocês mais os detalhes. Portugal usa uma outra métrica, uma outra separação entre politécnicos, universidades, centros, e isso deu uma alteração na nossa contagem. Então, eu poderia resumir, a partir desses dados, algumas questões importantes, alguns ativos da ciência e da inovação em língua portuguesa, que é o crescimento exponencial da produção científica nas últimas décadas, a crescente presença nas bases de dados e repositórios científicos internacionais. Então, cada vez mais, essas plataformas abertas estão se integrando a outras plataformas internacionais, o aumento do número de citações nos rankings de avaliação mundiais, também dessa produção científica, o crescimento e a visibilidade da rede de instituições de ensino superior produtoras de ciência e de inovação, e isso é muito importante como fortalecimento da ciência, e a produção de um capital científico relevante de acesso aberto e livre. E isso eu acho que é um dos maiores potenciais da nossa língua, porque ajuda a popularizar a ciência em português. E hoje, né, com os sumarizadores, com os tradutores eletrônicos, com as IA, as ferramentas de inteligência artificial, ler, traduzir, sumarizar um artigo não se torna algo tão difícil assim. Então, eu acho que nós temos que pensar nessa produção científica multilingüe a partir de diferentes línguas no mundo e integrar as nossas bases científicas e num movimento de produção de uma ciência aberta. O século XXI pede a produção de ciência aberta, como muitos têm discutido sobre isso. E eu quero trazer um pouco também a discussão a questão das indústrias culturais e criativas. E eu quero trazer um trechinho aqui de um artigo, dos dados que foram produzidos em 2023, falando sobre isso. Há tempos, a cultura vem se projetando como um dos segmentos mais dinâmicos da economia mundial, desvencilhando-se da imagem de mera fonte de bem-estar social e mostrando-se como elemento essencial do desenvolvimento econômico das nações. Então, essa economia criativa, cultural, o potencial da cultura dos nossos países de língua portuguesa é enorme e tem crescido numa velocidade muito grande. O que elas precisam é se integrar mais, porque essa economia criativa, também chamada de indústria criativa, é um conjunto imenso de produtos culturais, tecnológicos, e que tem impulsionado e tem agregado valor econômico aos nossos países com uma força imensa. Infelizmente, eu não tive tempo de fazer o levantamento dos vários países, dos nossos vários países, então eu trago dados exemplificativos apenas do Brasil para mostrar como isso tem crescido e como isso tem sido um potencial imenso para a nossa língua. Então, se vocês derem uma olhada nesses dados, por exemplo, que são dados ainda de 2023, porque eu não tive acesso a dados mais recentes, nós tivemos 393,3 bilhões movimentados em 2023, o que significou 3,59% do PIB brasileiro. Então, vejam, agregando também 1,26 milhões de empregos formais e um total de empregos no país de 2,3%. É uma indústria gigantesca e que eu arrisco em dizer que nos anos seguintes, 2024 e 2025, esses valores aumentaram representativamente. E por quê? Vejam o que tem acontecido no audiovisual brasileiro, a exemplo do cinema brasileiro. A importância, a relevância, o crescimento, uma indústria cinematográfica que tem impactado o mundo com suas últimas produções, inclusive
com filmes ganhadores do Oscar, como Ainda Estou Aqui, como O Agente Secreto, que tem impulsionado o cinema brasileiro, e muitas outras produções que nós temos tido, não só no cinema aberto, no cinema comercial, mas, por exemplo, produções brasileiras cada vez mais representativas nos streamings, né? Nas grandes streamings, como, por exemplo, um filme aparentemente inocente como o Vira-Lata Caramelo. Eu não lembro se o nome é Vira-Lata Caramelo ou se é Caramelo o nome do filme, que é a história de um rapaz e sua relação com um vira-lata brasileiro, um cachorro brasileiro, típico brasileiro, que faz parte da cultura brasileira. Esse filme ficou, durante 3 semanas, como o mais assistido na plataforma da Netflix. Então, isso mostra o quanto a nossa indústria criativa, o quanto a cultura que se produz em língua portuguesa tem um papel fundamental, tem um papel importante, como, por exemplo, eu falei do cinema, mas a nossa música, né? Eu estou falando do espaço da língua portuguesa, a música cabo-verdiana, a música angolana, moçambicana, o cinema que cresce em Angola e Moçambique, em Cabo Verde, né? Em Portugal. Então, toda a produção que tem crescido cinematográfica em Portugal, a música, os festivais, a presença de Portugal nos festivais de música, de cultura. Então, nós estamos falando de uma economia e de uma indústria que cresce e que faz uma diferença no nosso PIB, nos PIBs dos nossos países, de uma forma extremamente forte. Então, aqui nós podemos olhar em relação aos dados do mundo, que o Brasil, somente o exemplo do Brasil, mostra como nós estamos dentro do padrão internacional e, em alguns aspectos, ainda acima, porque o crescimento do Brasil de 3,59 está na faixa estimada, mas acima da média mundial, tanto do ponto de vista da UNCTAD quanto dos dados da Unesco. Então, é um peso representativo e significativo nas nossas economias. Portanto, aprender uma língua é também apropriar-se de sua cultura e de toda a produção dessa cultura que nos orienta. Outra questão extremamente importante que eu quero trazer, que é: nenhuma língua no século XXI funciona como uma língua isolada. Já fiz relação a isso, né? Então, saímos de um momento de monumentalidade para um momento de interação, de funcionalidade, de representação dessas línguas em regime de parceria, em regime, por exemplo, de colaboração. Vejam, por exemplo, a pesquisa que Marília desenvolveu na Alemanha com relação ao português e ao alemão como línguas parceiras na educação básica alemã, uma importante pesquisa que dá visibilidade aos ganhos das relações entre as línguas. E, ultimamente, se tem discutido muito sobre a proximidade, o potencial da proximidade linguística entre o português e o espanhol. Então, a cultura e a ciência em português e espanhol, em regime de cooperação, de valorização do potencial dessa proximidade linguística. Então, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, por exemplo, tem organizado frequentemente conferências internacionais, chamada CILP. Já vamos para a 5ª edição da CILP, o 5ª ou 6ª edição. Eu participei de todas as edições anteriores e cada vez mais esse potencial se mostra importante. Porque juntos ou juntas, a língua portuguesa e a língua espanhola têm 800 milhões de falantes. Então, imaginem o potencial, né, dessas duas comunidades juntas e fortalecendo o potencial que elas têm. Então, por exemplo, o desenvolvimento de parcerias e estratégias de cooperação cultural, científica, tecnológica, para que essas línguas possam atuar conjuntamente e potencializar as experiências, a transferência de saberes, a tecnologia.
também as sinergias e ações políticas entre português e espanhol, valorizando justamente o potencial da proximidade linguística. Isso tem reflexo na produção cultural, científica, no fato de que nós podemos ler uns aos outros, nós podemos compreender uns aos outros e nós podemos potencializar a formação de professores numa perspectiva de inter-relação e de intercompreensão e a defesa da produção científica de difusão livre e aberta em regime de cooperação. Por exemplo, a Espanha não faz parte da Cielo, mas 15 países da América Latina fazem. Né? Quanto mais a gente faz essa rede crescer, mais importância e relevância essas duas línguas terão em comum. E a ampla projeção do ensino e da formação de professores de português e espanhol no mundo a partir de uma perspectiva colaborativa e plural. Isso tem sido extremamente importante e um grande diferencial para a nossa cultura em língua portuguesa, para a nossa cultura e nas línguas espanholas, línguas e culturas em espanhol, línguas e culturas em português, não esqueçamos disso. Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que a língua portuguesa, com toda a sua gente e com toda a sua diversidade, é uma das línguas mais potentes do século XXI. Trabalhemos, então, para que ela siga o seu bom curso, reconhecendo-a como língua que vive e se desenvolve na igualdade e também na diferença. A língua portuguesa é de muitos e muitas pessoas, né? E em todo e qualquer lugar onde há semente da nossa língua, ela estará em relação com outras línguas, estará em relação com o espanhol, com o português, ou com o alemão, com o inglês, com o francês, com línguas nativas, com línguas originárias. Então, é importante que a gente pense nas nossas línguas no século XXI como línguas parceiras e como línguas de mediação intercultural, cada uma nos seus espaços, mas também fora deles, porque as línguas não estão mais fechadas, encapsuladas em suas nações. Elas explodiram em todos os espaços nesse mundo multilingüe e multicultural. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Adileide, pelas suas palavras e pela sua palestra, que trouxe muitas informações importantes e até novas, né, de que a gente não tinha tanto conhecimento, então isso é muito bom. Resumindo, bem rápido, a palestra de hoje, para que a gente possa logo abrir para discussão, né? Então, a professora tratou do impacto da língua portuguesa na internet, a importância dessa abordagem pluricêntrica, valorizando a diversidade linguística e cultural dos países de língua portuguesa, enfatizou os governos, né, a CPLP, o IUP, como um agente de fortalecimento para as políticas multilaterais da língua portuguesa. Também muito interessante a questão do crescimento científico, né, dessa ciência aberta, e como a língua portuguesa é o país de maior, digamos que mais disponibiliza ciência aberta. E isso eu não imaginava, pensava assim, talvez o inglês, talvez o espanhol, mas não, né, em português. E isso é muito bom para a gente aqui que está na universidade e que quer trazer conhecimento científico em língua portuguesa. Enfim, muitas coisas, mas gostaria primeiro de deixar que o público primeiro faça a sua pergunta, quem quiser fazer algum comentário. Então, temos aí ainda 10, 15 minutos no máximo. Então, eu vou abrir a palavra, peço para quem está aí presencial, controle isso e possa ver quem gostaria de fazer perguntas. E, se não, eu vou ver aqui no chat também. Temos perguntas? Aqui na sala, portanto, vamos ajudar a gerir o debate. Renata. Eu acho que é mais um comentário, mas é um convite à reflexão. Eu queria agradecer, sobretudo. Assim, eu aprendi demais e me motivou muito a sua pesquisa e seu trabalho.
eu trabalho com estudos agrários, né? E o setor rural, o setor da agricultura no Brasil tende a vender a importância deles no PIB. E é um setor que se caracteriza cada vez mais pela monocultura, né, pela redução da diversidade biológica, cultural, das paisagens, enfim, que reduz tudo a uma paisagem, né, pobre, vamos dizer. A lucro, né? E que não aceita viver com a diferença, né? E a sua palestra, a sua pesquisa, mostrando o setor cultural, a potência do setor cultural, o que a gente vê como desafio das tecnologias digitais, muitas vezes no senso comum, como que a senhora transforma isso em potencialidade, né? Em grande... Então, eu queria agradecer muito e eu acho que a senhora também tem muita razão, isso que a Marília falou do Open Access, do modelo de ciência aberta. Aqui na Alemanha é um tema caríssimo. As bibliotecas pagam fortunas para as revistas e nós, científicos, trabalhamos de graça, fazendo revisão entre pares, para elas venderem o nosso trabalho, e nós somos pagos pelas instituições públicas, as pesquisas são pagas pelo dinheiro do contribuinte, e o Cielo é uma plataforma de extremo sucesso. Então, assim, eu acho que realmente a senhora tocou em pontos fundamentais. Eu queria só agradecer pela forma que a senhora também trouxe tudo junto, assim. Então, muito obrigada. Obrigada a você pelo trabalho que tem feito aí. Eu conheço você através de Marília, das coisas que ela fala, do trabalho que tem feito junto. Então, muito obrigada. Eu acho o seguinte... Hoje, no século XXI, nós temos que lutar. Nós que produzimos ciência, nós que produzimos, que pensamos nas línguas e em seus crescimentos, pensamos as línguas como recursos, mas pensamos as línguas também como direito das pessoas, né? E a ciência também como um direito. O nosso grande desafio é lutar contra o mundo capitalista que quer lucrar em cima do nosso trabalho intelectual e científico, né? Que quer cobrar pelo nosso trabalho intelectual e científico quando eles são pagos por nossas universidades. Então, pense que, por exemplo, no Brasil, eu sou de uma universidade federal, pública, gratuita para todos os estudantes. Eu produzo ciência na minha universidade e o que eu publico vai ser cobrado por uma revista, e uma revista que os meus alunos brasileiros não vão ter como acessar. Isso é um contrassenso, né? Então, se a gente fala de impulsão das línguas, a gente tem que falar na produção cultural e científica aberta. O Brasil, agora, o presidente Lula criou um streaming gratuito de cinema para toda a população brasileira, com mais de 500 mil obras audiovisuais. Esse tipo de movimento gratuito faz com que qualquer brasileiro e brasileira e qualquer pessoa no mundo possa assistir filmes brasileiros legendados em várias línguas de modo gratuito. Esse é um movimento cultural, né? O movimento das plataformas abertas, que Portugal também, por exemplo, tem estado conjuntamente com o Brasil nesta ação, tem feito toda a diferença na difusão científica a partir da língua portuguesa. Hoje, por exemplo, pesquisadores e pesquisadoras chineses usam as nossas plataformas e leem, através dos sumarizadores, dos tradutores, os nossos textos em língua portuguesa. Porque hoje, com as tecnologias digitais, nós não temos nem mais esse bloqueio das línguas. E por que ainda temos tantas revistas que cobram fortunas para a difusão científica? Por que, por exemplo, outras línguas não estão presentes nessas plataformas abertas? Né? Por que a Alemanha não está? Por que a França não está? Por que a Espanha não está? Né? Por que o Reino Unido não está? Nesse movimento, né? O Cielo tem 16 países ainda, só tem um de língua inglesa, né? De língua oficial inglesa, que é a África do Sul. Todos os outros são países hispânicos ou lusófonos, né?
Então, esse é um movimento que tem crescido muito e que tem impulsionado as nossas línguas. Mas é um movimento de resistência diante de uma produção científica que quer ganhar lucro, né, como você falou. Então, eu agradeço muito as suas considerações. Mais alguém aí na sala que quer falar? Aqui no chat, por enquanto, não temos nenhuma mensagem. Peço desculpa, nós temos ainda uma pessoa que pediu a palavra aqui na sala, mas não percebi, Marília, no chat tem uma pergunta? Não, aqui no chat não temos. Podemos passar a palavra. Olá, boa tarde, bom dia. Professora Edileise. Meu nome é Josemara Cardoso, conheço Marília muito bem e sempre ouvi as suas, através de Marília, o quanto que você, como pesquisadora, contribuiu para ser a pesquisadora que ela é. Tenho lido alguns textos seus e trabalhado também em sala de aula. Aqui na Alemanha, eu dou aula em 2 universidades, na Universidade de Jena e na Universidade de Mannheim. Esse semestre, inclusive, eu fiquei no lugar da professora Eliana, que está aqui presente, trabalhando com a língua portuguesa, né? Nessa frente, nessa tentativa de trabalhar o pluricentrismo, né? Evitar a centralização desse ensino. Porém, a minha pergunta, ela vai numa outra direção. Recentemente, o professor e pesquisador, que você com certeza deve conhecer muito bem, que é o professor Carlos Alberto Faraco, ele fez uma entrevista na editora Parábola e entre os comentários, né, do que seria o linguista, a caixa de ferramentas, surgiu esse tema sobre a questão do pluricentrismo do português. E o posicionamento dele é contrário, né? No sentido político, ele não vê o pluricentrismo da língua portuguesa funcionar da forma que poderia funcionar e que é movimentado teoricamente, né? Mas na prática não. E a minha pergunta vai nessa direção, né? Como responder a esse tipo de crítica que vem de pesquisadores que também já atuaram dentro do Instituto de Língua Portuguesa, Internacional de Língua Portuguesa, e também trabalho com a questão do português no mundo como língua internacional. Obrigada. Ótima pergunta e bom te ver também, viu, Josemara? Eu quero responder o seguinte. Há muita resistência, há sempre muita resistência quando nós falamos de qualquer ação em perspectiva colaborativa, supranacional. Por quê? Porque a monumentalidade das línguas e a separação entre as variedades da língua é uma tradição da linguística moderna do século XX e que não abre mão de fazer distinções entre português brasileiro, português europeu, português do Brasil, português de Angola, português de Portugal, porque isso alimenta, né, essa tradição. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as pessoas confundem o que é o pluricentrismo do ponto de vista operacional, porque as pessoas imaginam que quando a gente defende o pluricentrismo, nós estamos defendendo o ensino que vai pegar um pedacinho de cada variedade, fazer aquele corta e cola de aspectos isolados para ensinar o português. E absolutamente não significa isso. Pensar de um ponto de vista pluricêntrico é a gente pensar politicamente em modos de valorização das diversas variedades de uso do português e que em muitos casos são tratadas de modo hierárquico, excludente e de modo preconceituoso. Como, por exemplo, o que é que diferencia o português de Angola do português de Portugal, do português do Brasil? É que o português de Angola cresceu numa outra matriz cultural, num outro espaço. Eles cresceram dentro de suas próprias condições sociais, discursivas. E nós não podemos dizer que o português de Angola é menor, pior, ou hierarquicamente está numa posição de desvalorização em relação ao português do Brasil ou de Portugal. Quem determina isso? São os falantes que determinam o potencial de uma língua e o que ela representa
para eles e elas. E o pluricentrismo linguístico faz com que os governos comecem a pensar e a discutir que o espaço da língua portuguesa não é só do Brasil e de Portugal, mas de todos que vivem essa língua. E eu acho que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa é um modo de se mostrar que é possível, sim. Então, por exemplo, o professor Faraco, que também não gosta da palavra lusofonia, e alguns que criticam isso, perguntem a eles se eles conhecem o que o ILP faz. Ninguém conhece o que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa faz. Será que as pessoas sabem que há 11 anos, há 12 anos já, que o ILP criou um portal do professor de português língua estrangeira, que tem mais de 27 mil professores do mundo inteiro cadastrados e que oferece materiais e recursos didáticos gratuitos para professores de língua portuguesa do mundo inteiro? Será que o professor Faraco e outros tantos conhecem isso? E que, pela primeira vez, nós temos materiais produzidos por professores de Timor-Leste, de Angola, de Moçambique, de Portugal, do Brasil, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, de Guiné-Bissau. Quando que vocês iam pensar que professores de Guiné-Bissau iam elaborar unidades didáticas e disponibilizar num portal de ensino, de modo que uma professora que está aqui na Alemanha, está aí na Alemanha, pode dar uma aula um dia com a unidade feita por professores angolanos, outro dia com a unidade feita por professores brasileiros. Esta é uma ação concreta, assim como é o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa e outras tantas ações que o ILP faz, e eu acho que o professor João Laurentino vai poder falar daqui a pouco e expandir o que eu estou dizendo. Então, eu acho que, às vezes, há uma incompreensão entre o que é uma visão de pluricentrismo restrita, né, e o que é uma visão do pluricentrismo linguístico como uma força política, e que tem reflexos na vida prática, como, por exemplo, o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Obrigada, Josemara, pela pergunta. Obrigada, Marília, pela mediação. E muito obrigada a vocês. Estou muito feliz de poder falar com vocês. Espero que em breve, pessoalmente. Muito obrigada, professora Edileide. Infelizmente, nosso tempo está curto. Peraí, não sei se tem mais algum comentário. Peço desculpa, acho que não é possível ver tudo o que está a acontecer na sala. Eu sei que já estamos em cima da hora, mas ainda temos o Dr. João Neves a pedir a palavra e também a embaixadora. Então, peço a todos ainda um pouco de paciência. Eu prometo não demorar muito, mas não podia deixar de dar aqui uma palavra de reconhecimento à professora Edileide Mendes, porque julgo que tem feito a sua carreira com um trabalho notável no âmbito da formação. O projeto do ILP, do portal do professor de português língua estrangeira e não materna, tem a coordenação científica da professora Edileide, que tem feito um trabalho de formação que continuará já no próximo dia 6 de julho na Galiza, onde vamos fazer a próxima formação para o curso de formação para professores de língua portuguesa. Tem feito um trabalho também muito relevante na área da investigação e, obviamente, também na coordenação de projetos a que já me referi. E, por isso, não queria deixar de registrar aqui uma palavra de apreço e de reconhecimento e, sobretudo, muito humildemente, de aprendizagem que também tenho com muitas coisas que a professora Edileide faz. Eu também não tenho propriamente uma pergunta, e na minha intervenção estou menos otimista do que a professora Edileide em algumas destas matérias que depois procurarei desenvolver, mas eu queria salientar duas questões que foram aqui tratadas. Uma, a questão da ciência aberta. Esse parece-me um elemento essencial da luta, porque é uma questão de luta mesmo, da luta que deve ser feita no ponto de vista da afirmação da língua portuguesa. Quanto mais ciência aberta tivermos, maior a probabilidade de a língua portuguesa desenvolver o seu espaço de influência, que também o é no mundo. Até porque ciência aberta significa a possibilidade, creio eu, e falarei um bocadinho disso, de aproximarmos a ciência do lugar de fala do cientista, que é uma questão fundamental, porque quando escreve numa língua que não é a sua, desloca-se daquilo que é o seu local de fala. A segunda que eu gostava
de associar à questão da ciência aberta é a questão da linguagem clara, que é outro dos domínios onde hoje discutimos muito a questão da afirmação e da projeção da língua, desenvolvermos estes estudos, que no Brasil se chama comunicação clara, em Portugal designamos por linguagem clara, o que mostra que ainda temos aqui coisas para corrigir, porque podíamos ter arranjado um nome comum em vez de arranjarmos dois nomes para a mesma coisa. Mas enfim, mas sim, sublinhar essa questão no âmbito de uma outra que eu também procurarei e que a professora falou, não lhe dando esse nome, mas falou disso, que é a questão hoje de defendermos a soberania das línguas. O espaço daquilo que hoje também falamos, da soberania linguística, no sentido que as decisões fiquem com os falantes. Quanto ao pluricentrismo, pois eu também vou abordar um bocadinho a questão, também partilho aqui desta preocupação entre a vertente política do pluricentrismo e a vertente real do pluricentrismo, que nós ainda é um caminho a percorrer, mas falarei disso também. Mas queria agradecer à professora Edleise a sua intervenção, obviamente sempre de grande qualidade, e também o seu trabalho e a colaboração que tem prestado ao ILP. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, João. Tem sido muito importante trabalhar com você e com tantos colegas e parceiros nessa luta em glória. Mas eu queria só dizer o seguinte: tem sido difícil e tudo, porque para que o pluricentrismo de fato ocorra, que a gestão da língua portuguesa seja de fato compartilhada, supranacional, é necessário que os governos ajam em direção a isso, né? Enquanto os governos não fazem isso, nós, né, pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras, vamos colocando nossas sementes, né, e vamos discutindo essa questão e impulsionando essa questão como algo importante a se discutir. Mais do que tudo, a gente pensar que não há hierarquia entre os usos de uma mesma língua, né? Isso é o que é mais importante da nossa lição do pluricentrismo linguístico, não só do ponto de vista da gestão das línguas, mas também do ponto de vista de como nós encaramos o status dessas variedades dentro do grande sistema linguístico e cultural da língua portuguesa. É isso que precisa mudar. Bom, vamos como última oradora agora nesta primeira parte da nossa conferência passar a palavra à embaixadora. Olha, doutora Edleise, muito obrigada pelo foi um ensinamento que passou-nos aqui, principalmente para mim. Felicitá-la pelo texto científico que foi de extrema importância, brilhante mesmo, eu devo dizer-lhe, e gostei de ouvir as palavras acrescidas e a pergunta feita pelo o Dr. Neves, que é do ILP. Dizer que, de facto, a soberania é extremamente importante. E nós no âmbito da comunidade CPLP e do vocabulário, nós temos estado a discutir estas questões. E isto, quer dizer, âmbito político, e diz muito bem que são os governos que têm que decidir. Partilho com esta opinião. Olha, muito obrigada, e gostaria vou poder fazer uma continuação de acompanhamento dos seus trabalhos, porque, de facto, temos muito para aprender. Obrigada mesmo. Muito obrigada, embaixadora. Eu que agradeço por sua fala. E por Angola ser uma das nossas, um dos nossos países que luta por essa soberania. Então, infelizmente, vamos ter que encerrar. Nosso tempo acabou. Tínhamos muitas coisas para falar. Gostaria de falar ainda sobre a questão da língua de herança, essa importância, né, como potencial. Mas podemos deixar para uma próxima vez. Professora Edleise, muito obrigada pela sua intervenção. Muito obrigada a todas as pessoas presentes aqui online e também presencialmente. Espero nos vermos em breve também.
Eu agradeço também muito a vocês, agradeço a toda a organização, a Kerstin, muito obrigada, ao Max, que está aqui organizando tudo, muito obrigada, Max, também. E um grande beijo para todo mundo que está aí, ó. Obrigada.